Bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse vídeo de hoje é especificamente sobre as musculaturas da face. Musculaturas que estão envolvidas no processo da mímica facial, estão envolvidos no processo do envelhecimento facial e muitas vezes no processo da mastigação, uma ação fisiológica diária e que tem que ter seus cuidados e entendimentos. Eu vou iniciar com vocês com essa imagem numa vista frontal. E ao nos aproximarmos dessa imagem na sua vista frontal, o que nós conseguimos perceber aqui é que temos o músculo frontal, ou também chamado de ventre frontal do músculo epicrânico. Observamos aqui na sua estrutura essa parte mais esbranquiçada que representa a gália aponeurótica, uma estrutura de tecido conjuntivo que conecta o músculo ventre frontal, percorre toda a superfície do crânio e conectando também ao ventre occipital. Algumas literaturas trazem essa musculatura como sendo denominada de músculo occipitofrontal. Então, nós temos aqui uma musculatura unificada por uma aponeurose, que é denominada de gália aponeurótica. Um músculo de camada superficial, como vocês podem observar na imagem, ok? Vou colocar aqui a imagem um pouco mais em perfil, numa visão até um pouco mais oblíqua. Vou ocultar essa imagem. Imediatamente abaixo vemos as estruturas dos ossos do crânio, o frontal, né? Vemos aqui o osso parietal direito, ok? Mas o nosso objetivo hoje especificamente é abordar as musculaturas, ok? Bom, voltando aqui para uma vista anterior da imagem da face, observamos aqui o músculo orbicular dos olhos. Por que ele recebe esse nome? Exatamente pelo fato de orbitar, ou seja, de girar aqui, olha, em torno de. Ele circunda o olho, então por isso ele é chamado de orbicular dos olhos. Esse músculo orbicular dos olhos é responsável pelo fechamento e pela abertura das pálpebras, tá? E até mesmo o ajuste focal para a visão. Eu vou removê-lo novamente aqui. Percebam que nessa parte exatamente central da estrutura do crânio, nós temos aqui o músculo prócero, que é responsável por deprimir e corrugar também a estrutura das sobrancelhas. Eu tenho o prócero esquerdo, o prócero direito, prócero esquerdo e prócero direito. Então esses dois aqui, músculos pares, eu vou removê-los também, os próceros, muito bem. Remover aqui o prócero. Esse outro músculo aqui que nós temos é o depressor do supercílio, o nome já está dizendo, ele faz a depressão do supercílio, ele abaixa o supercílio, ok? Fazendo aquela cara de zangado, aquela cara de mal, não é? Vamos remover aqui o depressor do supercílio. Do outro lado também o outro músculo depressor do supercílio direito. E um músculo que ele está mais profundo na sua localização, que é o corrugador do supercílio, fazendo aquela expressão de franzir a testa, não é? Aquela expressão típica de enrugar a testa. Inclusive, muita gente, pelo fato de utilizar com recorrência esse músculo, passa a ter uma expressão assim de aborrecimento, uma cara de zangado. E é aí que entra de forma muito importante as questões de estética facial, né, de correção facial, de harmonização, sendo mais específico, ok? Que inclusive é uma área de atuação aí de alguns médicos, odontólogos, não é? Bom, e uma área que tem crescido muito, vem crescendo bastante nos últimos anos. Mas vamos voltar aqui ao foco da nossa discussão, que é exatamente a questão das musculaturas, ok? Vamos remover então esse músculo corrugador do supercílio, de corrugar, de enrugar, ok? Vemos essa musculatura que sai aqui, olha, temos aqui o osso nasal selecionado, o osso nasal direito, agora o osso nasal esquerdo selecionado, e vejam que sai paralelamente, olha, temos aqui a estrutura da maxila direita, uma maxila direita, o osso nasal direito, o osso nasal esquerdo, mais aqui a maxila esquerda. Então, saindo daqui, se originando da estrutura da maxila próximo ao osso nasal,
nós temos aqui esse músculo que ele se bifurca nessa porção inferior. Ele assume um aspecto de um Y, não é? De cabeça para baixo. Ok? Vamos nos aproximar um pouco mais da imagem. Opa, nem tanto, nem tanto. Aqui. Conseguimos observá-lo numa visão mais em perfil. Ele vem uma porção para a ala nasal ou para a asa do nariz. E a outra porção vem para o lábio superior. Por esse motivo, esse músculo é chamado de levantador. Ele eleva tanto a asa do nariz como o lábio superior. Aquela expressão de quando alguém está cansado, correu muito, fez muito esforço físico, que você observa que ela respira tão intensamente que as narinas se dilatam, chamado de batimento da asa do nariz. Ou também quando você faz uma cara de que, né, meio que de nojo, que não está gostando de alguma coisa, aparece uma elevação aqui dessa porção do lábio. Então é por isso que esse músculo é chamado de levantador do lábio superior e da asa do nariz. Eu vou removê-lo aqui também, vou ocultá-lo, e aí percebam que por debaixo, nessa porção aqui, olha, imagine que, voltando a uma visão frontal, se eu tenho aqui, no sentido longitudinal, a estrutura do septo nasal, aqui observem que por debaixo aqui nós temos a cartilagem nasal esquerda, cartilagem nasal direita, e aqui mais embaixo um pouquinho nós temos exatamente a ala nasal, tá certo? Lateral, que é chamada de asa do nariz. Vejam que esse músculo ele é transverso à estrutura. Se eu pego aqui o plano sagital, ele está exatamente oposto, na horizontal. Por isso que ele é chamado de músculo transverso nasal. Músculo transverso nasal esquerdo, músculo transverso nasal direito. Então temos aí os músculos transversos nasais. Eu vou removê-lo. Vindo aqui para a estrutura da maxila, nós observamos que se origina aqui na estrutura da maxila esse músculo, que é o levantador do lábio superior. Percebam, não confundam com esse outro que eu já removi, vou mostrar aqui do lado esquerdo. Esse é o levantador do lábio superior e da asa do nariz. Já esse aqui é somente levantador do lábio superior. Vejam que ele sai da estrutura aqui da maxila, próximo já à parte orbital, e se insere já no lábio superior, fazendo esse movimento que dá o nome a ele de levantador do lábio superior. Por isso ele recebe esse nome de levantador do lábio superior, ok? Então, retomando aqui nessa musculatura, vou removê-la também. Agora, percebam que coisa interessante. Eu tenho aqui esse músculo levantador do lábio superior e aqui eu tenho um ramo do nervo facial, que é o sétimo par. É o chamado ramo zigomático do nervo facial. O nervo facial, como vocês já viram, inclusive tem vídeos aí no canal, numa outra aula, mostrando especificamente o quinto e o sétimo par de nervos cranianos. Esse aqui, o sétimo par, ele se ramifica e chega nessa porção eu tenho o chamado ramo zigomático do nervo facial. Ele inerva exatamente o que? O levantador do lábio superior, mas ele também inerva a musculatura do zigomático menor e vamos observar numa visão mais oblíqua da face, aqui, de novo, o músculo levantador do lábio superior sendo inervado aqui exatamente por essa porção do nervo facial, que é o sétimo par, é o nervo zigomático, é o ramo zigomático do nervo facial. Observa-se aqui, vou remover o músculo levantador do lábio superior. Tá? Percebam que aqui também tem uma outra inervação exatamente saindo da estrutura do foramezinho que nós temos aqui na parte frontal da maxila, ok? E essa ramificação nervosa, eu vou me aproximar um pouco mais dela para conseguir selecioná-la. Deixa eu me posicionar aqui, ok. Aqui nós temos o que? Um ramo do quinto par, que é um ramo do trigêmeo, ok? Que também inerva essas musculaturas mais profundas da face. Esse é o chamado ramo infraorbital do nervo trigêmeo, também abordado aí numa outra aula que fizemos, que está postada no canal. Tem uma aula sobre quinto e uma aula sobre o sétimo par de nervos cranianos. Então, retomando aqui, temos o músculo zigomático menor. Vejam que o músculo zigomático menor, numa visão bem mais aproximada, ele tem sua estrutura se originando aqui do osso zigomático,
ela se origina exatamente do osso zigomático. É bem fácil observar isso, tá? O músculo, então, ele tem sua origem aqui no osso zigomático, mas a sua inserção, vamos observar, ela está exatamente conectada na estrutura do músculo orbicular da boca. Assim como nós tínhamos o orbicular do olho, pois circundava o olho, temos aqui agora o músculo orbicular da boca. Esse músculo circunda a boca, ele vai orbitar exatamente de forma circular, tá meio ovoide aqui, a estrutura da boca. Então esse músculo tem o papel de suspender o canto, o ângulo da boca, ok? Quando você trabalha o movimento do riso, do sorriso, ou também quando realiza aquela carinha assim de desprezo, meio que, né, de nojo, vamos dizer dessa forma. Eu vou remover aqui essa musculatura do zigomático menor. Vejo aqui também um outro músculo, que é o zigomático maior, saindo também do osso zigomático. Observem isso aqui na parte do crânio, tá vendo? Eu vou me afastar um pouco para vocês terem uma noção real dessa imagem. Estão percebendo? Aqui tem o músculo zigomático, ele também sai do osso zigomático, é o músculo zigomático maior, saindo do osso zigomático e vindo para o ângulo da boca. Ele pode puxar para auxiliar a expressão do riso, do sorriso, ou também ajuda na questão da elevação do lábio, ok? A cara de felicidade, né? Bom, eu vou remover mais esse músculo. Percebam que agora eu tenho aqui nessa estrutura o músculo risório direito, ok? Músculo risório direito, o nome já está dizendo, ele atua no riso, no sorriso, vamos removê-lo. Mais abaixo um pouco, de uma maneira mais profunda, eu tenho aqui o levantador do ângulo da boca. Esse músculo levantador do ângulo da boca, ele sai exatamente da estrutura da maxila, próximo ao forame. Ele se origina aqui e ele se insere no ângulo da boca. Olha bem a estrutura dele. Ele faz o quê? Eleva o canto da boca. Faz uma elevação, mantendo uma cara de felicidade, ok? Bom, vamos removê-lo também. Aqui é claro, né, é notório, eu vou me aproximar mais dessa estrutura. Ok, aqui volto a dizer, é notório o sétimo par do nervo, né, dos nervos cranianos, é o nervo facial, com seu ramo chamado de ramo zigomático. Muito bem? Bom, vou me afastar um pouco dessa musculatura aqui novamente, para vocês entenderem. Esse é o músculo bucinador. É o músculo responsável por inflar as bochechas quando você vai, por exemplo, soprar, né, um objeto, soprar uma bola, soprar uma vela. Ele é o músculo que vai inflar a estrutura da bochecha. Esse músculo ele também sai aqui da sua fixação na estrutura do osso da maxila, ok? Mas ele tem a sua origem lá, a sua fixação aqui no ângulo da boca. Vou mostrar até, inclusive, olha as origens. Ele tem origem na mandíbula, estão vendo? Na porção inferior, mandíbula, e tem origem na maxila, nas duas estruturas. E a inserção dele, esses pontinhos de vermelho representam as origens do músculo, e azul, esses alfinetezinhos azuis, são a inserção. Vejam de forma muito nítida que a inserção dele é exatamente na estrutura do ângulo da boca. Esse é o músculo bucinador. Agora percebam que esse músculo recebe inervação de um dos trajetos do nervo facial, o chamado nervo bucal. O nervo bucal, o nome já é bastante intuitivo, ele na verdade inerva a estrutura da boca, especificamente ele pega músculos do ângulo da boca, ele pega também a musculatura do bucinador, ok? Vamos remover aqui o músculo bucinador, vamos ocultá-lo. Nos restou aqui exatamente no cantinho da boca, não é isso? Próximo ao ângulo da boca, um músculo de formato triangular. Se nós observarmos muito claramente, esse músculo ele tem sua origem na estrutura do corpo, na transição do corpo da mandíbula para o mento, e a sua inserção no canto extremamente direito ou esquerdo, respectivamente, do ângulo da boca. Esse músculo, ele vai, a origem que está aqui com o seu pininho vermelho, e a inserção com o seu alfinetezinho ali azul,
Observem que a tendência quando o músculo entrar em contração é de que a origem ela puxe a inserção. Então aqui eu vou ter uma contração puxando o lábio para baixo, por isso esse músculo é chamado depressor do ângulo da boca, fazendo uma cara de tristeza, ok? Vamos removê-lo também. Vamos colocar mais próximo aqui esse músculo que está exatamente na ala nasal, aqui na cartilagem, né? Na cartilagem da asa do nariz, ou ala nasal, esse músculo no cantinho aqui, tá? Ele, na verdade, é o chamado músculo da ala nasal, ou músculo alar nasal, movimentando exatamente essa parte da cartilagem da asa do nariz durante as expressões faciais de susto, né? de esforço físico extremo, como nós falamos mais anteriormente aí. Bom, vamos voltar aqui nessa estrutura. Observamos agora numa vista frontal o músculo orbicular da boca. Ele é responsável pelo assobio, tá certo? Também pelo beijo, induzir um ato de soprar, ok? Junto com o bucinador, é lógico. Muito bem. Aqui abaixo do nariz, exatamente em cada cantinho do septo, próximo exatamente à divisão, nós temos a estrutura dos músculos depressor do septo. Depressor do septo. Então aqui eu tenho a estrutura do septo nasal, o depressor do septo esquerdo, o depressor do septo direito. Então vamos remover aqui essas musculaturas, depressores do septo nasal. Ok? Bem, então a função já está dizendo tudo, né? Deprimir o septo nasal. Nós temos aqui agora esses dois músculos, desse lado aqui direito e aqui do lado esquerdo, os músculos depressores do lábio inferior. Depressores do lábio inferior. Então, depressor do lábio inferior esquerdo, depressor do lábio inferior direito. O próprio nome já está dizendo, tá? É deprimir o lábio, é fazer aquela carinha de zangado, de tristeza que as crianças fazem quando não recebem algo que querem, não é verdade? Então, aquele hábito de botar o lábio para baixo, ou seja, deprimir o lábio. Vamos removê-lo também. Percebam que aqui eu já tenho outra inervação específica. Eu tenho o nervo mandibular, que é um dos ramos do nervo facial, que é o sétimo par de nervos cranianos. Muito bem? Mas vejam que esse nervo ele está aqui sobre a musculatura que eu removi, que é o depressor do lábio inferior, mas também recebe aqui uma outra inervação, que é o nervo mental, ou simplesmente chamado de nervo mental. Ele é um ramo do trigêmeo, então vocês conseguem perceber aqui, olha, um ramo do sétimo par, que é o nervo mandibular, muito próximo a um outro ramo aqui, que vem na estrutura do mento, do forame mental, saindo pelo forame mental, que é o quinto par, o nervo mental ou mental, ok? Então olha como é interessante aqui esse pedaço, esse trajeto, onde o quinto e o sétimo par, eles caminham paralelamente para a inervação das musculaturas que estão na estrutura do mento, na estrutura da mandíbula, nessa porção inferior e mais frontal. Aqui nós temos a musculatura do músculo mental, ok? Ele faz aquela corrugação no mento, propriamente no queixo, não é isso? Algumas pessoas têm até uma certa depressão nessa região, aquele furinho no queixo, que é por retração dessas musculaturas. Tudo bem? Bom, removi aqui também. Vou falar um pouco sobre esse músculo importantíssimo aqui. Vamos centralizar um pouco melhor essa imagem. Tá? Ao centralizar essa imagem, vocês estão tendo noção exatamente de onde é a localização, de onde se localiza essa estrutura. Ok? E aí, dessa localização da estrutura, nós conseguimos aqui observar de forma muito nítida a estrutura aqui do osso zigomático se unindo aqui ao osso temporal, formando esse arco zigomático. Essa estrutura do músculo masseter, vamos mostrar aqui novamente aqui a origem. Vejam que o pininho vermelho e logo em seguida embaixo aqui, olha a estrutura como é que está representada, a inserção e a origem do músculo masseter. Esse músculo é um músculo extremamente potente, extremamente importante para o projeto de mastigar, para a trituração dos alimentos. Então, esse ato de mastigar,
O processo da mastigação depende desse músculo. A oclusão da mandíbula depende desse músculo, ok? E esse músculo, em vários indivíduos, apresenta sérias disfunções que podem comprometer a articulação temporomandibular. Ok? Só citando, porque esse não é o objetivo desse nosso vídeo. Vamos aqui observar que a contração, a origem tende a puxar a inserção aqui no ramo da mandíbula. Vou remover esse músculo também. Por debaixo do músculo masseter, que foi o que nós removemos, o masseter superficial, nós temos o masseter profundo. O masseter profundo, vamos mostrar novamente aqui os locais de origem e inserção. Vamos nos aproximar mais aqui dele. Vocês observem que esse músculo sai exatamente da estrutura do arco zigomático, tá? Aqui se conectando no osso temporal e um pequeno pedaço aqui também no osso zigomático. Essa junção aqui do osso zigomático com temporal formando o arco zigomático. Esse músculo se origina aqui, mas a sua inserção está bem representada na estrutura do ramo também da mandíbula. Então esse é o masseter profundo, porque existem dois masseteres do lado direito, dois masseteres do lado esquerdo da face, tá? Eu estou pegando aqui somente o lado direito da face, estou removendo o passo a passo das musculaturas, para que vocês tenham uma noção, ok? Mas essas musculaturas, é válido lembrar que elas são bilaterais. Bom, aqui nós temos os músculos que ficam à frente da orelha, que fazem os movimentos da orelha. No caso do ser humano, esses músculos não têm tanta aplicabilidade como já tiveram em nossos ancestrais primitivos. Porque no passo que o ser humano tem de evolução, mover a orelha para frente ou para trás, ou para cima ou para baixo, não é nada muito funcional, né? Nada justificável anatomicamente. Mas existe sim esse músculo, ou esse aqui é o músculo auricular anterior, aqui o músculo auricular superior, e aqui nessa outra porção o músculo auricular posterior. Esses músculos são responsáveis por implantar a orelha, fixar o pavilhão auditivo, mantendo esse pavilhão auditivo posicionado. Como eu falei anteriormente, alguns animais movem a orelha para cima, para baixo. Vou dar um exemplo aqui de um cão. Ele está lá quietinho, deitado, e de repente ele ouve um objeto cair no chão. Ele suspende a orelha, posiciona em direção ao movimento do áudio, né, de onde veio esse áudio, e de repente, se ele achar que é interessante, ele vai lá ver o que é. Senão ele volta aí a dormir, fica quietinho, abaixa a orelha. Então, em outros animais, esse músculo é bem funcional, mas no caso do ser humano, ele tem um papel mais restrito à fixação do pavilhão auditivo. Ok? Então vamos removê-lo aqui, auricular anterior, auricular superior, removido também, auricular posterior, removido também. Aqui nós temos um músculo importantíssimo que sai em toda essa faixa do osso temporal. E também pega um pouco, ó, observem que ele pega aqui a musculatura do osso, o músculo é o músculo temporal. Ele pega a origem sobre o osso temporal, mas ele também pega uma origem aqui na estrutura do osso parietal, da estrutura da calvária. Bom, vamos mostrar aqui onde é que estão as origens e as inserções desses músculos, desse músculo especificamente. Eu vou centralizar melhor essa imagem aqui. Então percebam que ele se origina da estrutura do osso parietal, aqui no caso o osso parietal direito, aqui a estrutura do osso temporal direito, ele sai dessas duas origens, que é aqui a estrutura do alfinetezinho vermelho, que é um padrão anatômico, e a sua inserção, onde ele se insere. Vocês podem perceber que ele está inserido na estrutura da mandíbula, mais especificamente, ok? Então, nós vimos aqui a origem, ó, várias origens, tomando aqui inclusive um pedaço do próprio osso frontal. Vejam que ele tem mais de uma origem, na verdade. Ele pega o osso frontal, ele pega o osso parietal, ele pega um pedaço do osso temporal, tá certo? E fixa-se aqui e vai para a inserção na mandíbula, também sendo responsável por elevar a mandíbula, realizando a oclusão da estrutura mandibular. Músculo também correlato aí com problemas de disfunções da ATM. Ok? Aqui nós conseguimos ver uma outra raiz, também do sétimo par craniano, que é o nervo facial.
é a chamada raiz temporal do nervo facial, ok? Então, a inervação desse músculo, o músculo temporal é inervado pelo nervo temporal. É bem sugestivo, não é? Nervo temporal inerva músculo temporal, tá? E sempre nessa porção aqui lateral do crânio. Vou selecioná-lo novamente, vamos ocultar essa imagem. Por debaixo do músculo temporal, nós conseguimos observar o músculo pterigoide lateral. Gente, esse músculo pterigoide lateral, ele tem a sua origem, se nós observarmos mais de perto aqui, nós temos aqui o osso esfenoide. Vocês vão perceber que a origem do músculo pterigoide, olha, aqui selecionado aqui atrás, olha, está o osso esfenoide, tá? E esse osso esfenoide é o local da origem do músculo pterigoide lateral. Mas vocês percebam que o músculo pterigoide lateral faz a sua inserção, olha, na mandíbula. Então, o que ele faz? Ele traciona a mandíbula anteriormente, e então ele vai fazer o quê? Se nós observarmos de forma muito conclusiva aqui, ó, nós estamos aqui com os ligamentos que unem a mandíbula ao crânio. A estrutura da porção específica aqui do osso temporal. Eu vou pegar esse ligamento, vou ocultá-lo, vou pegar esse outro ligamento lateral, que também unifica aí o osso, o arco zigomático, na verdade, o osso temporal ligando com a mandíbula, dando certa estabilidade. Vocês podem ver que o trajeto, olha que interessante isso aqui. Nós temos aqui o trajeto da origem e aqui o trajeto da inserção. Você pode observar que é algo oblíquo, é um músculo que é bem oblíquo. Ele faz a sua origem aqui, na estrutura do próprio osso, do esfenoide, tá? E se insere aqui na estrutura da mandíbula, especificamente próximo ao côndilo mandibular que está aqui na sua articulação. Então esse músculo, a tendência é ele tracionar, puxando a mandíbula para a frente e para cima, tensionando. Se esse músculo tiver encurtamentos, ele tiver alguma disfunção muito óbvia, ele pode impactar a estrutura da articulação temporomandibular. Ele pode forçar uma tração e uma compressão excessiva aqui. Então, volto a dizer, esse músculo tem um papel importante na mastigação e o encurtamento dele pode impactar o côndilo da mandíbula na sua articulação temporomandibular. Aqui, novamente, a estrutura do osso esfenoide, que é a origem desse músculo, tá? Eu vou remover esse músculo também aqui. Falamos praticamente de todas essas musculaturas, ok? Tem uma musculatura que pega essa porção inferior toda. Aqui esse músculo é um músculo bem superficial, muito importante inclusive. Esse músculo ele tem a sua origem, vamos até movimentar essa peça de uma outra maneira. Vejam só uma coisa, eu vou mostrar aqui o alfinetezinho da origem e vamos mostrar. Vejam de onde ele sai. Na realidade ele sai de uma estrutura exatamente anterior e sobre a clavícula. E vai se inserir exatamente no ramo da mandíbula, corpo da mandíbula e vem até a estrutura do mento. Esse é o músculo platisma, responsável por, observem, a origem e a inserção. Então, olha o trajeto novamente, a origem e a inserção. Olha a conexão. Então, a tendência é de que essa origem aqui embaixo, ela traga a inserção do músculo. Ou seja, o sentido do movimento é o sentido da seta. Ela faz uma abertura, uma depressão da mandíbula. Essa musculatura do platisma faz uma depressão da mandíbula. Então, o ato de abrir a boca é uma função dessa musculatura. Muito bem. Musculatura superficial que fica anteriormente à estrutura do pescoço. Vamos remover aqui a estrutura do músculo platisma com a sua... Percebam que ele foge um pouco àquela regra, de que os músculos têm origem proximal e inserção distal. Pelo contrário, ele sai da clavícula e se insere. Então, ao invés de descer, ele sobe invertido, justamente porque ele tem a ação de abrir a boca. Na porção inferior e profunda, aqui, exatamente aqui, nós temos o músculo miloioide, responsável também por formar a estrutura localizada no soalho bucal, e responsável por abrir a estrutura da boca, deprimir também. Esse músculo, vamos removê-lo,
Por debaixo dele nós temos agora o músculo gênio-ióideo. Percebam que ele está na parte interna da estrutura do mento, na estrutura da mandíbula, compondo aí a conjunção do soalho bucal e se inserindo aqui, se localizando também no ocioide. Se nós observarmos o local de origem e inserção, esse músculo tem sua origem aqui na estrutura da mandíbula, internamente, na estrutura do mento, e a sua inserção exatamente na estrutura do osso ióide. Percebam aqui nessas duas espinhas que o osso ióide tem, essas duas proeminências. Então, esse músculo ele vai tracionar a estrutura da mandíbula posteriormente e para baixo. Ok? Vamos remover esse músculo. Nome dele, gênio-ióideo. Removi. Aí, mais profundamente ainda, nós temos o gênio-glosso. O músculo gênio-glosso. Esse músculo gênio-glosso, tendo a sua origem também na porção interna e ligada à parte da mandíbula, na estrutura do mento e no corpo da mandíbula internamente, e a sua inserção presa a outras musculaturas e outras aponeuroses, realizando também o movimento auxiliando os movimentos da língua de fixação do soalho bucal. Vamos remover essa musculatura do gênio-glosso, aqui. Aí lá bem profundamente nós já conseguimos enxergar, já conseguimos visualizar propriamente a estrutura da cavidade oral, ok? Bom, basicamente esses são os músculos da face que estão associados à face e crânio, tá? Mas aqui tem uma partezinha um pouco transparente, né? Aparece aqui já é musculatura do pescoço, na verdade, o músculo esternocleidomastoide, ok? Com sua origem, nós observamos aqui, deixa eu mostrá-lo de forma mais intensa, músculo esternocleidomastoide, responsável por fazer movimentos da cervical, os movimentos de rotação da cervical, também auxilia alguns movimentos aqui de extensão da cervical, até pela sua origem. Percebam que ele tem a origem na estrutura específica do manúbrio do externo, uma origem dele está aqui, ok? A outra origem é na clavícula, é por isso que ele é chamado de músculo externo, ó, cleido vem de clavícula, ele sai do externo, sai do cleido ou da clavícula e vem para o processo mastoide. Vejam que o processo mastoide ele está presente aqui. Agora o que acontece? Vejam que ele se insere no osso occipital, mas ele se insere também no osso temporal, pois o processo mastoide está aqui localizado. Então, algumas literaturas trazem assim, músculo esternocleido-occipitomastoideo. Mas eu tenho o que? O ECOM, músculo esternocleidomastoide, realizando extensão da cervical, movimentos de rotação e estabilização da cabeça e do pescoço. Vamos removê-lo, não é? Nessa outra porção aqui, também um pouco transparente, deixa eu ver aqui se eu consigo localizá-lo. Nós temos o músculo escaleno médio, escaleno anterior e médio, tá? Aqui não sei se vai ser possível, mas vamos tentar aqui na parte transparente, tá? Não, deixa só esse músculo aqui mesmo, o músculo escaleno médio, vamos mostrá-lo de forma enfática. Aqui os pontos de origem dele, vejam que o escaleno ele vai sair exatamente dos processos transversos aqui das estruturas cervicais e vai se inserir exatamente na estrutura da primeira costela, tá? Aqui exatamente na estrutura da primeira costela, no arco da primeira costela. Esse músculo, o nome dele escaleno, ele estabiliza o pescoço e é associado também a algumas movimentações do pescoço. Mas como o nosso vídeo teve foco principal exatamente voltado às musculaturas da face, do crânio, eu citei alguns poucos músculos do pescoço por uma questão até de correlação da cabeça e pescoço, ok? Então esses foram os músculos principais. Temos alguém ainda escondidinho lá dentro, que é o músculo pterigóide lateral, tá certo? A cabeça inferior, ou ramo inferior do pterigóide lateral. Ele está lá dentro, mais profundo. Nós vimos o outro pterigóide. Aqui temos, olha, o pterigóide lateral inferior, cabeça inferior,
removendo, nos sobra lá dentro, muito mais próximo, vamos nos aproximar da imagem, exatamente aqui a musculatura do pterygoide medial, tá? O pterygoide medial ele também tem o papel de elevar a mandíbula e acoplá-la. Muitas vezes esses músculos, o masseter, que estava aqui, o superficial, o masseter profundo, o pterygoide lateral, o pterygoide medial, a flacidez desses músculos provoca uma flacidez na articulação, no movimento, uma frouxidão na articulação temporomandibular, levando a distúrbios da ATM. Então esse músculo aqui é profundo, nós estamos observando. Olha, de onde exatamente ele sai? Do osso esfenoide. Ele tem sua origem no osso esfenoide, mas em que local é exatamente a sua inserção? Bom, vamos movimentar um pouco essa peça. Vamos nos aproximar do local da inserção desse músculo, do pterygoide medial. Vocês vão perceber que aqui nós temos a estrutura da mandíbula. Aqui está o ramo da mandíbula. Ele se insere na porção interna do ramo da mandíbula. Ele vai exatamente tracionar a mandíbula nesse sentido, porque se nós observarmos, como eu disse, a origem está aqui em cima, a inserção é nesse trajeto aqui embaixo, então a origem vai puxar a inserção nesse sentido aqui da seta, exatamente para cima, tracionando a musculatura e fazendo com que o movimento da mandíbula ocorra no sentido sempre, como eu vou mostrar aqui, no sentido para cima, ok? Está aqui representado, e também no sentido anterior, ok? Se esse músculo tiver com frouxidão, com fraqueza, ele pode comprometer e gerar aqui uma, vamos dizer assim, uma fraqueza nessa região específica, comprometendo a articulação temporomandibular. Tudo certo? Bom, mas se ele tiver muito encurtado também, ele pode impactar a estrutura da articulação temporomandibular, provocando até desgastes da cartilagem e levando a danos mais severos. Bom, voltando à imagem na sua vista anterior, esse aqui foi o objetivo principal da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo? E foi bom trazer mais informações para vocês a respeito da anatomia específica da cabeça e pescoço e as musculaturas que as compõem.